E isso está presente hoje, inclusive, na nova lei de tóxicos. A possibilidade de oportunizar, eventualmente, ao usuário ou dependente, a possibilidade de tratamento. E este tratamento permitirá que, junto com a família e com uma rede de apoio da própria sociedade, nós tenhamos a possibilidade de retirar estas pessoas e reintegrar a própria sociedade. São experiências que nós temos. Mas também nós sabemos que a utilização de substâncias entorpecentes, inclusive e principalmente hoje o crack, levam à afirmação de pesquisa que diz que 95% dos crimes praticados têm, de uma forma direta ou indireta, a participação da utilização de substância entorpecente. Ou seja, a substância entorpecente, o uso do crack é o primeiro degrau para a prática criminosa. E quem é usuário ou dependente pratica qualquer crime para poder ter recursos suficientes para a droga. Ao lado deste problema da criminalidade, nós temos a prostituição, o abuso sexual e tantas outras questões que permeiam a utilização indevida de substância entorpecente, especialmente do crack. Eu fiz uma série de questões, identifiquei uma série de questões que entendo sejam extremamente oportunas para que nós tenhamos como princípios para enfrentamento das questões relativas à redução de oferta. Devemos ter a capacidade de desenvolver ações integradas entre os poderes e órgãos estatais, bem como com a própria sociedade civil organizada. Devemos ter articulação social com uma grande rede de apoio multidisciplinar, sem perfil de repressão, apenas para dar apoio ao usuário e dependente, com a participação e responsabilidade da família, quando possível. A questão do tráfico de drogas, e especialmente do tormento do crack, deve ser tida como prioridade real, dentre tantas prioridades sociais e públicas que temos. Devemos identificar os fatores que interferem e dificultam na redução da oferta. Devemos achar caminhos para se ter orçamentos compatíveis que possam viabilizar políticas públicas para o enfrentamento. Devemos ter um órgão nacional que possa centralizar as políticas de redução da oferta e divulgar as boas práticas que são realizadas em todos os recantos deste país para o enfrentamento destas questões. O nosso país tem milhares de quilômetros de fronteira com países produtores. Paraguai, produtor de maconha. Bolívia, Colômbia e Peru, produtores de coca. Devendo ajustar os mecanismos de controle e fiscalização da entrada e circulação de drogas, como foi feito agora, neste painel apresentado pelo delegado Hildo Gasparetto, que a Polícia Federal faz, com todas as suas carências e dificuldades, faz com muita propriedade. Com a redução da demanda no hemisfério norte, com um novo produtor, que é o México, com os problemas que foram transferidos para lá, 95% da demanda americana é produzida no México hoje, nós perdemos o espaço de venda da coca produzida na América do Sul e passa necessariamente a coca ter que ter outros espaços para a sua divulgação. E o Brasil passou a ser potencialmente aquele receptor destes caminhos da coca, novos caminhos da coca. Devemos identificar os problemas relativos aos pontos positivos e negativos da nossa legislação e estrutura judiciária. Neste ponto, envolvendo todos os segmentos que atuam na área, temos que identificar as propriedades e direcionar a força de trabalho a elas. Devemos trabalhar com inteligência, com o mapeamento e o resultado da colheita de dados sobre violência consequente da utilização de drogas,
especialmente do crack, visando a redução da oferta. Devemos trabalhar com troca de informações, com a aproximação de instituições, com a valorização da investigação técnica, com a capacitação funcional, com acordos de cooperação, com legislação apropriada de delação premiada, com proteção de testemunhas, com recursos públicos consistentes para o enfrentamento do crime organizado de tráfico de substância entorpecente. Devemos ter condições de capacitar agentes de saúde e agentes comunitários que convivam muito próximo da realidade do usuário e de sua família, para que possam ter meios de aproximá-los das formas de tratamento. Quanto ao Ministério Público, devemos cada vez mais optar pelas questões de relevância e de repercussão social. Tenho dito que os problemas sociais não estão dentro dos gabinetes, mas nas ruas. O que chega ao promotor de justiça nos processos já ocorreu, é fato já consumado. Por consequência, o Ministério Público deve ser ator e não partícipe das questões sociais. O Ministério Público deve ser proativo. Os membros do Ministério Público devem sair dos seus gabinetes, abandonar, por vezes, a atividade burocrática de um processo e ir ao encontro das questões sociais. A proatividade significa ajudar a construir soluções, conhecer as dificuldades da administração pública, seus erros e acertos, não apontar o dedo para os outros, mas construir caminhos. Por vezes os caminhos são fáceis de percorrer, basta querer caminhar. É um grande equívoco entendermos que a simples utilização da ação penal possa resolver o problema do crack. Muitas vezes o usuário, para consumir, serve de avião e vende pequena quantidade para um traficante. A ação penal deve ter resultados práticos e estar voltada ao tráfico e ao tratamento do usuário. Deve o Ministério Público priorizar a tutela jurídica preventiva, pois esta é a mais genuína forma de proteção jurídica do Estado democrático de direito. Basicamente, trabalhamos com os efeitos, por isso deve o Ministério Público ser parceiro na definição das políticas públicas sobre o crack. É imprescindível a inserção do Ministério Público no meio social, para que realmente se aproprie das verdadeiras causas da criminalidade. Na área de atuação extrajudicial, o Ministério Público é um grande intermediador e pacificador dos conflitos sociais. Assume, quando atua, função pedagógica para o exercício da cidadania e aproxima as organizações sociais. Visando achar caminhos, poderá a instituição fazer recomendações, realizar audiências públicas e utilizar o termo de ajustamento de conduta. Senhores, as conclusões desse congresso, seja pelas colocações técnicas ofertadas pelos conferencistas, nos painéis que foram ofertados a todos, ou pelos trabalhos das diversas oficinas, permitirão que tenhamos um farto material sobre o tema que deva pautar as nossas ações futuras. O Conselho Nacional de Justiça, que tem apoio do Conselho Nacional do Ministério Público, ao qual eu entrego, tem pautado como prioridade, visando o aperfeiçoamento da atuação do sistema judiciário, a questão referente ao crack. Como conselheiro, me comprometo, Marcelo, a levar ao Conselho Nacional do Ministério Público as conclusões desse Congresso Internacional, para que nós possamos ter, pelo Conselho Nacional, a definição e a imposição para os Ministérios Públicos, no sentido de definir políticas em todo o país que possam enfrentar questões relativas ao crack. Para encerrar, vou parafrasear Walter Cavalieri, fundador da Força Tarefa de Redução de Dano de Toronto, que depois de mais de 20 anos dedicados a trabalho aos usuários de drogas, especialmente com relação ao crack, trabalhando
a questão da redução da oferta e a redução da demanda. Disse, de uma sociedade livre de drogas, o país passou a desejar uma sociedade livre dos danos produzidos pelas drogas, pois o país entendeu que uma sociedade livre de drogas não existe. Agradeço a atenção de todos e vamos continuar o nosso painel com o Lênin. Eu serei, na minha exposição, serei talvez deliberadamente ambíguo em algumas questões, em face da própria ambiguidade do tema. Tem um psicanalista em Porto Alegre que eu gosto muito, que é o Jerusalinski, que tem uma frase que eu acho genial sobre o papel da questão da redução da oferta, portanto, do papel da repressão, o papel do direito penal, enfim. Que tem a ver com a droga. A palavra gozo, nisso que eu vou dizer, é psicanalítica, mas podem pensar de outro modo também, no sentido do prazer que a droga dá e, a partir daí, o estrago social. A equação é a seguinte: como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico? Quem conseguir fazer esta equação, como conter o gozo da sociedade sem ser tirânico, estará descobrindo a fórmula ideal da democracia. Talvez não exista isso, e sempre penderá de um lado, né? Talvez não consigamos ou conter o gozo, talvez isso é impossível. Talvez não consigamos deixar de ser tirânicos. E esse é o problema que se coloca. E vejam como a questão é importante. Eu escutava também anteontem as palestras, se falava muito da questão da mídia também. E se a palavra institui o mundo e a cultura, eu fico perguntando assim: nós estamos em guerra. Por que nós estamos em guerra? Eu estou partindo das palavras. Porque se há um projeto de territórios da paz, é porque estamos em guerra. Então nós lidamos com essas palavras, então nós admitimos que estamos em guerra porque estamos instituindo territórios de paz. Não sei se estamos de guerra ou não, mas se estamos dizendo que estamos estabelecendo territórios de paz, fazendo cabeças de ponte em determinadas regiões do país, é porque admitimos então que estamos em guerra. Talvez sim, não sei. Ou não pensamos bem antes de usar as palavras. Como contar as coisas? Tem um filme sobre a Revolução Francesa, não sobre a Revolução Francesa, é uma peça de teatro sobre a Revolução Francesa. É filmada. Então, é um modo de contar a Revolução Francesa. E na cena 1, na peça de teatro, tenta-se mostrar o modo como aconteceu a Revolução Francesa. E aí simplesmente se mostra o rei e a rainha fugindo de Paris, chegando na fronteira com a Alemanha, são presos, depois voltam para Paris, são aclamados de um lado, odiados, xingados de outro, enfim. E aí continua a história, alguém levanta da plateia e diz: não é assim que se conta a história. Não tem outro modo de contar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é isso, simplesmente foi algo que aconteceu, um golpe, derrubar o rei e a rainha,